Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura química dos seres vivos. Bom, os seres vivos são formados por dois tipos de substâncias, as chamadas substâncias orgânicas e as substâncias inorgânicas. Vou falar primeiro das inorgânicas. As substâncias inorgânicas são constituídas de água e sais minerais. A água e sais minerais são muito comuns no nosso dia a dia, né? A gente sempre ouve falar, é importante ingerir água e sais minerais. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. A água é um componente muito abundante, né, no planeta, tanto é que o planeta Terra deveria ser chamado planeta Água, e também é um componente muito abundante no corpo dos animais, né? Nós, seres humanos, temos maior volume do nosso corpo formado por água. A água ela é importante porque ela é chamada de solvente universal. O nosso corpo, por exemplo, ela serve para transportar substâncias e ela dissolve, né, muitas substâncias do nosso corpo. Por exemplo, o nosso sangue, né, grande parte dele é formado por água, né, que está presente lá no plasma. Nós temos água na urina, nós temos água nas fezes, nos fluidos corporais. Então, por isso, né, a água é tão importante. Nós também temos que lembrar que a água ela é uma substância termorreguladora. Quando a gente está sentindo muito calor, que a gente perde o equilíbrio da homeostase, né, o equilíbrio da temperatura, o nosso corpo, para voltar a ter esse equilíbrio, ele libera água, né, então a gente fica suado. Então, essa propriedade de termorregulação também ela vem da água e que também é algo muito importante para o nosso corpo. Agora um pouquinho sobre os sais minerais. Os sais minerais, eles são muito importantes também porque eles ajudam o nosso corpo a exercer diversas funções, né? Alguns exemplos de sais minerais: o iodo, o ferro, o sódio, o potássio, né? Que são encontrados aí em algumas fontes alimentícias e que a ausência desses sais minerais pode trazer deficiência no funcionamento do nosso corpo. Então, vamos lembrar de novo, as substâncias inorgânicas são constituídas pela água e pelos sais minerais. Agora vamos lá. O nosso corpo também é constituído por substâncias orgânicas. Essas substâncias orgânicas, elas são glicídios, lipídios, proteínas, enzimas, vitaminas e ácidos nucleicos. Bom, vamos falar da primeira substância orgânica, os glicídios. Os glicídios, eles são carboidratos e açúcares, né? E os glicídios, eles se dividem em 3 tipos. Eles se dividem em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Como o próprio nome diz, mono é um. Então, os monossacarídeos são formados por um glicídio. Os disacarídeos por 2 glicídios. E os polissacarídeos por vários, né? Porque polis são muitos, por vários glicídios. Os monossacarídeos, eles são inquebráveis. E os disacarídeos e polissacarídeos, eles são quebráveis. No nosso processo de digestão, os disacarídeos e os polissacarídeos que nós ingerimos, eles são quebrados em monossacarídeos. Os monossacarídeos mais conhecidos, né, são a ribose, presente no RNA, a desoxirribose, presente no DNA, e nós temos também a glicose. A glicose é uma energia, né, produzida lá na fotossíntese. Quando a gente fala do processo de fotossíntese, que a gente fala que a planta produz oxigênio e produz o alimento, esse alimento não é nada mais, nada menos que a glicose, né? E a gente também tem a frutose, que é o açúcar presente nas frutas, que é um tipo de monossacarídeo, e a gente tem a galactose também presente no leite. Os disacarídeos, a gente tem a maltose, a gente tem a sacarose e a gente tem a lactose, né? A lactose é uma palavra muito conhecida, né? O leite zero lactose, a intolerância à lactose. Então, a lactose ela é um disacarídeo. A gente também tem polissacarídeos, né? Que são o amido presente nos vegetais, é uma reserva energética dos vegetais. Então, a gente encontra muito amido na batata, na mandioca, no inhame. A gente tem o glicogênio, que é a reserva energética dos animais. A gente tem também os ácidos nucleicos, né? Que a gente vai estudar mais para frente sobre eles, especificamente sobre eles.
Ah, esqueci também de falar que nós temos um polissacarídeo importante chamado de quitina. A quitina é um polissacarídeo que forma o exoesqueleto dos animais, né, dos animais invertebrados. Então a gente tem muitos insetos que possuem exoesqueleto. Esse exoesqueleto ele é formado desse polissacarídeo que é a quitina, né? Quando a gente pisa numa barata, faz clac. Você está quebrando aquele esqueleto formado de quitina, né, que é um polissacarídeo. Então nós já falamos da primeira substância orgânica, que é o glicídio. Agora vamos falar um pouquinho de lipídio. Quando a gente fala de lipídio, a gente geralmente pensa em gordura. A gente lembra que lá no pote de margarina, a gente encontra lá tantos por cento de lipídio, né? Então lipídio a gente pensa em óleo, leite, manteiga, queijo, né? Tudo aquilo que, muitos derivados do leite principalmente, né? A gente tem muita fonte de lipídio. Bom, olha só. Os lipídios, eu dividi eles aqui em três grupos. Os cerídeos, os fosfolipídios e os esteroides. Os cerídeos são os lipídios em forma de cera, né? A cera do nosso ouvido, a cera encontrada nas folhas, a cera encontrada nas folhas de plantas. Quando você pega, por exemplo, uma taioba, você consegue ver que em cima dela tem uma superfície cerosa, né? Nas frutas, às vezes as frutas, na casca, a gente vê aquele brilho é uma cera também que está presente ali, né? Que é um cerídeo, que é um tipo de lipídio. Essa cera presente nas folhas e presente nas frutas, ela serve para evitar a perca de água, né? Para a planta não desidratar. A gente também tem os fosfolipídios. Os fosfolipídios são estruturas presentes nas membranas plasmáticas das células, né? E a gente também tem os esteroides. Os esteroides, eles estão presentes nos hormônios sexuais, eles estão presentes no colesterol, eles estão presentes nos sais biliares, né, na bile lá do fígado, e eles também estão presentes na vitamina D, que é uma vitamina que o nosso corpo produz, a única vitamina que o nosso corpo produz, né, a vitamina D. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as proteínas. As proteínas, elas têm várias funções no nosso corpo, né? Elas formam as células, existem vários tipos de proteínas com muitas funções. Mas eu quero destacar um tipo de proteína muito importante no nosso corpo, que são as enzimas. E tem uma frase que a gente sempre decora, né? Quando a gente está estudando, que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Então, toda enzima é uma proteína. Então, enzimas são um grupo de proteínas. Olha só, as enzimas, elas são importantes porque elas são catalisadoras. Quando a gente come uma feijoada, às vezes as pessoas falam, come com uma laranja. Por quê? Porque na laranja vão ter enzimas que vão acelerar o processo de digestão daquela feijoada. O abacaxi, né, tem enzimas, a couve, enfim, as enzimas elas são catalisadores, elas aceleram a quebra de uma molécula. Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, um exemplo, parece até um come-come, né? Essa parte aqui verde é uma enzima e aqui eu tenho um substrato. Essa enzima, ela tem uma parte chamada sítio ativo, que é onde ela vai se encaixar ao substrato e vai quebrar esse substrato. Então, olha só, qual substrato pode se encaixar aqui? O de formato de lua ou o quadrado? O quadrado, não é mesmo? Esse de formato de lua, ele não se encaixa no sítio ativo aqui. Então, as enzimas, elas formam uma estrutura chamada chave e fechadura, né? Chave e fechadura. Ela se conecta e a enzima, ela catalisa o processo de quebra do substrato. Então, as enzimas, elas são importantes para o metabolismo do nosso corpo. Então, agora nós já falamos de glicídios, de lipídios, de proteínas, de enzimas, e agora nós vamos falar rapidamente sobre as vitaminas. As vitaminas, elas são encontradas, em sua maioria, nos alimentos. Então, se você quiser saber qual, né, a função e onde é encontrada cada vitamina, é só você ir lá no Google e pesquisar, né? Vitaminas, você vai encontrar lá vitaminas A, vitaminas do complexo B, vitamina C,
né? E você vai encontrar uma série de vitaminas e vai entender a importância de uma alimentação adequada, porque essas vitaminas, elas vão ajudar em vários processos que acontecem no nosso corpo. Então, a ausência dessas vitaminas, elas fazem mal para nós. E também o excesso dessa vitamina, tá? A gente não pode sair por aí comprando tudo quanto é complemento vitamínico e bebendo por conta própria, não. Porque se tiver vitamina em excesso também, isso vai gerar complicações para nós. Então a gente tem que estar sempre dosando isso aí no nutricionista, no médico, através de exames, para a gente conseguir detectar se existe ausência de alguma vitamina. E como eu já tinha falado anteriormente, existe uma única vitamina que o nosso corpo produz, que é a vitamina B. Aliás, desculpa, a vitamina D. A vitamina D. A vitamina D, ela é produzida principalmente quando a gente recebe a luz solar. Então é por isso que é tão importante a gente tomar alguns minutos de sol. Não é ficar lá torrando no sol não, tá, gente? É tomar alguns minutos de sol nos horários ideais, né? A gente, quando tem um bebezinho lá, a gente coloca o bebezinho para tomar o solzinho, a pessoa idosa, todas as pessoas, na verdade, devem ter, né, um tempinho durante o dia para tomar um pouquinho de sol, para estimular essa produção de vitamina D. E os ácidos nucleicos, né, também é o último grupo das substâncias orgânicas, que eu vou falar deles em uma aula específica, porque os ácidos nucleicos, né, é um assunto bem abrangente. Vamos falar sobre os nucleotídeos, vamos falar lá das bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, timina, uracila, e aí é um assunto bem complexo. Então, só para relembrar, né, as substâncias aí, a composição química dos seres vivos se divide em substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas, tá ok? Espero ter dado aí uma clareada na mente de vocês. Um abraço.